Eu estou fazendo esse novo vídeo porque eu tive uma nova reprovação na CPFL. Essa reprovação, de novo, ela se deu pela inversão de fluxo e eu queria trazer aqui uma situação diferente, uma situação que eu ainda não mostrei porque ainda não tinha ocorrido comigo. Então, eu enviei um projeto no dia 12 de fevereiro agora. Esse projeto teve a análise comercial dele aprovada dia 17 e aqui diz liberado sem opção Fast Track. Então a gente não aderiu ao Fast Track nesse projeto. Eu tentei a aprovação dele sem solicitar a dispensa do estudo da inversão de fluxo. Então a análise comercial dele foi aprovada no dia 17 e no dia 18 foi reprovada a análise técnica. Na reprovação da análise técnica está escrito que a conexão vai impactar na inversão de fluxo de potência e por isso esse projeto, essa atividade foi reprovada. Quando é reprovada por esse motivo, a CPFL tem que colocar o orçamento de conexão e o estudo da inversão de fluxo, o estudo que vai comprovar a inversão de fluxo. Então eu tenho esse documento aqui. Então, um documento que a CPFL fez esse estudo, ela traz aqui todos os dados do cliente, os dados da instalação, o sistema que eu solicitei a instalação. Então, um sistema de 25 kW, era um inversor de 25 e 27, 28, não me lembro certo, em kWp em módulos. Tá? Alto consumo local e sem armazenamento de energia. Então, ela comprovou primeiro aqui com os dados a inversão de fluxo, então sem considerar essa solicitação, a atividade desse sistema que eu estava solicitando ainda não tinha inversão de fluxo, mas estava muito próximo disso ocorrer. Próximo das 10 até as 15 horas estava disponível aproximadamente 5 kW em dias úteis, era o que poderia ser aprovado sem com que isso fizesse ter a inversão de fluxo. E aí ela também faz um novo estudo que é analisando com a nova solicitação. Então, com esse sistema que eu estou solicitando, já teria a inversão de fluxo a partir das 9 horas da manhã até próximo das 16, até passado um pouco das 16 horas em dias úteis, iria ocorrer a inversão de fluxo caso a CPFL liberasse esse projeto. Então, aqui ela, com um gráfico, através de gráfico, ela comprova então essa situação, né? Quando a linha aqui fica vermelha, quer dizer que está tendo a inversão de fluxo. A energia está percorrendo o sentido contrário do sentido convencional. Então, teria inversão de fluxo em dias úteis, em sábado e em domingos e feriados também teria inversão de fluxo. Logo, a CPFL ela tem que trazer quais são as possíveis alternativas para tentar eliminar essa inversão de fluxo. A primeira alternativa ela é baseada então no artigo 73 da Resolução 1000, que ele foi atualizado recentemente, e a ANEEL diz que para clientes que se enquadrem nos critérios de gratuidade, a gente já falou sobre isso, tem vídeo aqui, no meu Instagram tem também conteúdo a respeito dos critérios de gratuidade, mas para os casos de clientes que se enquadrem no critério de gratuidade, é possível disponibilizar uma potência a ser instalada, que é chamada de PG, de acordo com o consumo médio desse cliente. Então a gente vai analisar esse cliente, qual a classe de consumo dele, qual é o consumo médio desse cliente, e a CPFL é obrigada, qualquer concessionária é obrigada a disponibilizar essa potência para um sistema de geração distribuída. Quem me acompanha lá no Instagram, eu já transformei essa fórmula, essa equação aqui em fatores, então fica mais fácil da gente calcular. Para o caso desse cliente que é um consumidor residencial, o fator que a gente vai utilizar é 0,004. O que é esse fator? Eu vou pegar o consumo médio mensal dele, multiplicar por esse valor, por esse fator, e eu vou obter como resposta, como resultado, a potência do sistema que a concessionária é obrigada a disponibilizar para ele de acordo com a média de consumo. Tá? Tem que ter um histórico de 12 meses de consumo, mas é possível com que ela libere uma determinada potência de acordo com esse histórico, com esse consumo médio. Então, para esse cliente, como ele é residencial, a gente vai usar esse fator de 0,04. A CPFL já fez esse cálculo, então ela calculou o consumo médio desse cliente, médio mensal, tá? 3.003 kWh, os fatores de capacidade da fonte solar, fator de ajuste, e liberou para ele um sistema de 12 kW. Então, esse cliente, devido a ele se enquadrar nos critérios de gratuidade, devido ao alto consumo médio dele, ele pode instalar um sistema
sistema de 12 kW, independente de ter ou não a inversão de fluxo. Então foi liberado para ele essa potência. O que eu fiz aqui? Eu peguei a fatura desse cliente, aqui tá, eu escondi os dados dele, então aqui está o consumo médio desse cliente, é um consumo bem considerável, só que eu vi aqui uma certa manha que a CPFL fez, vamos chamar de manha, tá? O que acontece? O histórico de consumo na fatura da CPFL, ele pega 13 meses, ele tem 13 meses. Ele tem o último aqui em cima, a última referência, o último mês de referência, e ele é repetido lá no ano passado. Então eu consigo comparar essas duas informações e eu tenho 13 meses e não 12 aqui. O que acontece? A CPFL bem esperta, ela pegou o janeiro de 2024, que o consumo dele foi de 3.138, ao invés de ter pego os 12 meses mais recentes, que entraria então em janeiro de 2025, e ela pegaria um consumo um pouco maior, 3.509. Então essa diferença já resulta numa média um pouco maior. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, deixa eu tirar as fórmulas aqui para eu poder mostrar novamente. Eu fiz uma média como a CPFL fez, usando janeiro de 2024, então vou usar aqui a função de média. Vou pegar de janeiro de 24 até dezembro para fechar 12 meses. Vai dar exatamente a média que a CPFL achou, 3.002 com alguma coisinha. Então a média desse cliente, a média mensal, 3.003, como a CPFL colocou lá. Fator que eu expliquei para você, 0,004, multiplicando esses dois valores, eu tenho 12,00. Então já está um valor redondo, 12 kW. A CPFL não precisou arredondar para cima. No entanto, se a gente fizer a média considerando janeiro de 25 e não de 24, então vou pegar fevereiro de 24 até janeiro de 2025. Fecha ainda 12 meses, só que eu peguei os 12 meses mais recentes, eu deixei janeiro de 24. O que vai acontecer? A média vai subir um pouco para 3.033, a média mensal. Essa média multiplicada por o fator do cliente residencial iria resultar em 12,13. Como a norma, a ANEEL estipulou que deve ser arredondado para cima, a CPFL deveria ter disponibilizado 13 kW para esse cliente, e não 12. Então aqui é algo que pode ser contestado caso venha a acontecer com algum de vocês. É bom dar uma cuidada, analisar esse cálculo, porque pode acontecer isso com outros projetos. Eu conversei com esse cliente, a gente acertou um sistema com inversor de 12 mesmo, então eu não vou recorrer disso aqui, não vou reclamar. A gente vai aceitar esses 12, vai colocar um inversor com uma sobrecarga maior, que suporta uma sobrecarga maior. Então um inversor que suporte 70%, que hoje em dia tem inversores com 70%, eu poderia colocar até 20,4 em módulos, fazendo uma média que gera, cada quilowatt-pico gera em média 110 aqui na região, 110 kWh mês. Então esse cliente ele iria ter um sistema de aproximadamente 2.200 kWh em média. Então o cliente tem um consumo próximo de 3.000, ele vai conseguir instalar, devido a esse histórico dele, um sistema capaz de gerar próximo de 2.000, 2.200 kWh. Tá? Então a gente aceitou essa condição. Então no final do orçamento a CPFL coloca o modelo do anexo A. Esses dias um seguidor do canal ele questionou se alguém já havia feito o envio desse modo, né, enviando o anexo A, e aí como eu estou fazendo pela primeira vez eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, esse documento, ele tem aqui as duas opções que foram consideradas viáveis pela concessionária, então não é viável ele subir para média tensão, não foi viável modificar a rede que atende ele, então as únicas duas alternativas que foram viáveis é redução da potência de forma permanente, que é o que a gente decidiu. A gente vai colocar um inversor de 12 e sem precisar controlar a energia que está sendo injetada na rede. E a outra alternativa seria a redução de forma controlada, de forma dinâmica ou com horários pré-estabelecidos. Então eu teria que analisar a tabela que a CPFL reproduziu aqui nesse documento e controlar a exportação de energia, né, a injeção de energia na rede da concessionária conforme os valores que ela estipulou e que seria possível. A gente solicitou então esse primeiro caso
Eu digitalizei, assinei o documento, o cliente assinou e a gente está enviando agora para a concessionária. Para poder fazer esse novo envio, como teve a redução da potência do sistema, eu fiz novamente anexo E, anexo F, o arquivo no AutoCAD, os diagramas no AutoCAD, certificado do Inmetro do inversor, pois mudou o inversor, então eu tive que fazer novamente essa documentação e enviar numa nova atividade, e nessa nova atividade que eu fiz ontem, o envio, eu enviei junto esse anexo A. Então é dessa forma que a gente procedeu, e agora a gente está aguardando a resposta, o resultado da CPFL para essa nova atividade que eu enviei. Assim que eu tiver uma resposta, eu posso fazer um vídeo novo ou postar lá no meu Instagram mesmo.